Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de continuar uma conversa agradável, atual, com o nosso companheiro Marcos Papa, o Papa, companheiro da Sociedade Espírita Unificação, trabalhador da causa espírita, divulgador, companheiro envolvido com causas sociais. Marcos Papa, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Que gostoso, Zola. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Agora, uma semana depois, estou aqui curado da Covid, né? Que maravilha que foi essa experiência, assim, maravilha comparada à primeira que eu tive lá em janeiro de 2001, que eu não estava vacinado, aquele medo danado, né? E agora com 2 doses, essa segurança de que não evoluiria para uma internação e tal. Então, eu me cuidei, graças a Deus, posso te dizer hoje que estou 100%, a você e aos nossos espectadores aqui. Muito obrigado, Papa. Feliz em saber que você está bem. Nós estamos conversando sobre 2 máximas de Jesus, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis para não ser julgados. Eu proponho que possamos trazer isso para a realidade, para algumas reflexões, olhando para o contexto, né? Na narrativa, após Jesus pronunciar a frase, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, os acusadores vão deixando o ambiente, né? Iniciando pelos mais velhos. Qual o significado desta consideração dos mais velhos? Por que iniciando por eles? Quais são os mais velhos, aspas, na atualidade? Por acaso, são os que se dizem religiosos? O nosso estimado Jesus de Nazaré sendo cirúrgico ali quando ele ataca a hipocrisia, né, Zola? Essa passagem, Jesus claramente está falando da hipocrisia, de pessoas que sustentam um verniz e a primeiro teste, a primeira experiência, esse verniz sai com bastante facilidade. Jesus, o nosso mestre por excelência, ou nas palavras de Emmanuel, o nosso divino mestre e senhor, ele estava nos educando numa sociedade altamente hipócrita. Ele várias vezes disse: essas pessoas me honram com os lábios e me traem com o coração. Veja, Jesus então, vamos relembrar a cena, né? Uma mulher foi surpreendida em adultério e dizia a lei mosaica que ela deveria ser lapidada, apedrejada. Vamos relembrar o texto do Evangelho, no qual o próprio Mateus, ele afirma tratar-se de uma armadilha. Eles estavam tentando Jesus, eles estavam furiosos com Jesus. Então, para eles, não era imoral cobrar uma fortuna, cobrar o que fosse no templo para produzir uma cura, para atender alguém segundo a vontade de Deus. Isso para eles não era imoral, mas era imoral o adultério de uma mulher. Então, Jesus propõe a eles essa pergunta, né? E nunca é demais lembrar, Zola, eu preciso frisar isso, que há 2000 anos, falamos disso no outro estudo, né? Essa cena, evidentemente, nós não iríamos ver numa sociedade patriarcal e machista escrito na lei que se um homem fosse surpreendido em adultério, ele deveria ser apedrejado, né? Então, correto seria dizer, se alguém for, correto não, né? Mas aceitável, se alguém for surpreendido em adultério, o que vale para um, o que vale para outro, não. Isso só valia para a mulher, isso já denunciava uma sociedade machista. E me dá um parênteses, Zola, nós precisamos enfrentar o machismo, o racismo, a homofobia, porque
são preconceitos que privam a vida em sociedade da necessária e benéfica diversidade na qual o Pai nos colocou a reencarnar. Falamos disso em outro estudo, que no plano espiritual evoluíamos por afinidade, né? Eu gosto muito daquela comparação que fala que nem o balãozinho de gás, né? Você enche um pouquinho, ele sobe um tanto, você enche mais, ele sobe um tanto. Nós estávamos mais ou menos ali no mesmo nível, por afinidade, e o Papai do Céu falou, olha, eu tenho uma técnica mais eficiente de progresso, vocês vão reencarnar lá, naquele caldeirão de diversidade, porque é na diversidade que a gente inova, né? Então, enfrentar esses preconceitos é muito importante para nós trazermos a vida em sociedade aquela bendita diversidade que Deus nos ofereceu para o reencarne. Fechado parêntese, voltamos então a esse exemplo que Jesus pega, né, essa cena do cotidiano, ele como educador, numa sociedade agrária, né, numa sociedade de homens humildes, ele precisava usar essas cenas do cotidiano para revelar leis divinas, leis universais. Então, como o perdão é uma lei universal, ele aproveita a oportunidade para dizer, olha, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Você me pergunta, por que os mais velhos saíram primeiro? Eu tenho a impressão que é porque a capivara estava maior, né? Eu acho que no momento em que um espírito da autoridade moral de Jesus, ainda que eles se colocassem na condição de adversários e até de inimigos traiçoeiros, mas alguém diante da autoridade moral daquela alma afirma, ele não proíbe ninguém de apedrejar, mas ele afirma, então, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso deve ter provocado um abalo naquela multidão, evidentemente, e os mais velhos, né, sabendo o seu passado, né, você sabe que o ser humano deixa rastro, né, Zola? Se a gente olhar o rastro, a gente não erra muito o rumo que a pessoa vai tomar. Então, os mais velhos tinham um rastro mais comprido, provavelmente nessa vida hipócrita que eles viviam. Jesus vai lá e coloca o dedo na feridinha e eles então se retiraram furiosos. Eu só peço permissão, Zola, para citar uma obra que não é espírita. Eu não sei se você assistiu A Última Tentação de Cristo, escritor português que se chama José Saramago. É um livro importante dele, famoso, foi prêmio Nobel de Literatura e virou um filme. E nessa cena no filme, Zola, é muito interessante que alguns velhos pegam a pedra para jogar. Evidentemente, trata-se de uma ficção, né? Eles pegam a pedra para jogar e Jesus olha no olho deles e fala assim, você? Como a entender que Jesus sabia da vida deles? Mas justo você está pegando a pedra para atacar? E eles viraram as costas e foram embora mais furiosos ainda e tramaram contra a vida do Cristo uma, duas vezes, e aqui nós temos mais um exemplo de hipocrisia, porque a lei mosaica diz, não matarás. Então eles tinham que conspirar contra Jesus pelas costas, né? Foram lá dizer para o imperador que Jesus estava tramando contra o Império Romano. Imagina, meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Se fosse, pode ter certeza que eu já teria resolvido. Mas você vê a hipocrisia? Né? Pela frente, está lá assistindo a palestra de Jesus e leva uma provocação. Pelas costas, tramando contra Jesus. Então, essa passagem é mais uma daquelas que Jesus vem dizer que não importa o rótulo. Lá na parábola do bom samaritano, nós vamos ver o sacerdote passando reto do amigo, do morador da vila da Samaria, que era o famoso Zé Ninguém, né, Zola? A Judéia já não tinha importância cultural, esportiva, política nenhuma, era dominar. O morador da Vila da Samaria, então, era o famoso Zé Ninguém. Mas é o Zé Ninguém que vai lá e toma uma atitude. O sacerdote não tomou, o outro lá, o publicano, não tomou, e aí, Jesus de novo, olha, não me importa o seu rótulo, o teu sobrenome, título, importa a atitude, né? Então, mas isso foi mais uma razão para os fariseus, os saduceus, ficarem mais furiosos com Jesus. Como assim? Então, meu saldo no banco não conta, meus títulos não contam, as minhas prerrogativas de cargo não contam? Não.
O Zé Ninguém vale mais que eu? Então, porque o que conta é a atitude. Não sei se eu respondi, você fez umas 4 colocações, eu não sei se eu consegui abordar as 4. Eu me empolguei um pouco aqui nas divagações em torno do Evangelho, porque eu acho que ilustra o que a gente está conversando aqui, né? Nós estudamos o Evangelho num contexto de 2021 anos, né? Quando você tira esse contexto histórico e você coloca na realidade, né, dá essa impressão que essa lição era lá para 2021 anos atrás, não, ela é para hoje, né, para todos os tempos. E nós queremos traçar essa relação, né, identificar os personagens hoje, né? Aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que pregam a mensagem de Jesus, né? Como é que faz? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Esses seriam os mais velhos, que estariam deixando primeiramente as pedras, são os religiosos, ou é aqueles que realmente... Os religiosos têm uma certa similaridade com os senhores do Sinédrio, guardadas as devidas proporções também, né? Como é que faz? Como é que a gente faz uma leitura atual disso? O seu Papa usava uma expressão que ele falava que tem gente que entra por espiritismo, mas o espiritismo não entra na pessoa. Na verdade, a gente pode levar esse pensamento para várias religiões e até para a vida como um todo, né? E ele contava uma historinha, Zola, eu vou resumir aqui, que tinha um diretor de um centro espírita, e aí a gente pode falar o padre, o pastor, né? Mas o seu Papa contava, o seu Papa era meu tio-avô, gente, fundador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, depois Unificação Kardecista de Ribeirão Preto, quando se fundiu com o Albergue Apóstolo Paulo, agora Ginásio Apóstolo Paulo, que estamos reformando lá nos Campos Elíseos. Então o seu Papa conta que tinha um diretor de um centro espírita que fazia uma palestra maravilhosa, pregava o Evangelho, falava do Livro dos Espíritos, citava José Herculano Pires, Leão Denis, um espetáculo. E lá nesse centro, no fundo, estava um senhorzinho muito humilde, que prestava bastante atenção, não falava nada e ia embora. Essa cena se repetiu por muitos anos, até que esse senhorzinho parou de frequentar o centro, o diretor do centro tomou informação que esse senhorzinho tinha desencarnado. E passa um tempo, o diretor do centro espírita também desencarna. Quem que foi receber o diretor do centro espírita lá no plano espiritual? Aquele senhorzinho que sentava lá no fundo, ficava quietinho e ia embora. Só, pessoal, que o dirigente do centro espírita, ele ficou muito incomodado, ele não conseguiu disfarçar, que a condição espiritual daquele senhorzinho humilde era muito melhor que a dele. Ele percebeu isso, né? Porque no plano espiritual não tem o corpo físico para disfarçar, né? É a gente mesmo, né? Com as nossas vibrações e tal. E ele não conseguiu disfarçar que ele ficou muito incomodado, que aquele senhorzinho estava numa situação espiritual muito melhor que a dele, e uma hora ele não aguentou. Ele perguntou, apesar das boas-vindas, de todo o carinho que aquele senhorzinho recebeu ele não se conteve e perguntou, mas escuta, eu estou te vendo numa situação espiritual maravilhosa. Maravilhosa. Como é que é isso? Ele falou, graças ao Senhor. Como assim, graças a mim? Ele falou, é porque eu me esforçava muito para pôr em prática tudo aquilo que o senhor falava lá no centro. Eu me esforcei bastante para pôr em prática, né? Então, essa pessoa que ostenta um título de pastor, de dirigente espírita, de palestrante, de expositor, de mãe de santo, pai de santo, papa, o título, segundo o nosso Senhor Jesus de Nazaré, não significa nada. O que importa é a atitude. E é super importante você trazer essa questão, que a gente acha que é muito isso valeu lá há 2021 anos, né? Há 2021 anos o contexto, sim, era outro contexto. Porém, a lição vem até hoje. E nós vamos lembrar numa obra maravilhosa do professor José Herculano Pires, que se chama Visão Espírita da Bíblia, na qual ele conversa sobre os milagres. Allan Kardec também faz isso lá no livro A Gênese. E tanto Kardec quanto Herculano Pires dizem que se existiu algum milagre, é o fato de estarmos sendo curados até hoje. Jesus curou uma meia dúzia.
Se somar lá na narrativa dos evangelhos, quantas pessoas ele pode ter curado? Meia dúzia é exagero, né? Mas comparado ao que ele vem curando durante esses séculos, não foi nada, né? Então, havia sim aquele contexto, né? Ele vem num momento difícil, os judeus pelo menos já criam na unicidade da divindade de Deus, né? Isso era um passo importante para que ele viesse trazer a doutrina cristã, o cristianismo, mas o importante é que naquele contexto Jesus curou fisicamente algumas pessoas, mas espiritualmente ele vem nos curando. Esse é o único milagre dos evangelhos. O fato da exemplificação moral de Jesus estar aqui conosco, viva, né, em que pese os estudos históricos mostrarem que houve adulteração das escrituras, que houve retiraram trechos que não convinham ao poder religioso e político da época, como é gostoso conferir que a essência da mensagem do Cristo está entre nós. Né? E não poderia ser diferente, porque, Zola, você é administrador, né? Você ajuda as empresas a fazer sucesso se planejando. Então, mas nós estamos aprendendo a planejar. E quanto melhor a gente planeja, maior a chance de êxito. Você acha que Jesus não planejou a vinda dele para cá? Claro que planejou. Então é evidente que ele sabia que muitas das coisas que ele estava fazendo e falando, o poder constituído da época não tinha interesse. Então, inclusive mataram ele, conspiraram pela morte dele e precisava eliminar aquela doutrina, mas não conseguiram. Entretanto, a humanidade ficou se matando se Maria era virgem, se ela era concebida pelo Espírito Santo ou por José, se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. A humanidade ficou se matando em torno disso e a essência da mensagem do Cristo está conosco aqui. A parábola do bom samaritano está aqui conosco, a parábola da figueira seca, a parábola do semeador, esse episódio da mulher que serve para a gente. Uma coisa importante, Zola, porque somos imperfeitos e estamos tropeçando sempre. Jesus vira e fala o seguinte: ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Né? Então, esse esforço da gente alinhar a nossa conduta às recomendações do Mestre e cá entre nós. Deus sabe que não somos perfeitos, mas o esforço faz toda a diferença. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Sabe, Papa, dentro desse contexto de atualidade, nós ainda temos adultérios. Adultérios como força de expressão daquilo que rompe com a cultura, com a cultura moral, com a cultura ética. Eu estou entrando nesse campo, né? Que são aceitos quando se trata quando se trata da nossa prática e acusados do entender da humanidade, que deverão ser apedrejados, né? Aquele detalhe. Como é que é lidar com isso? O que é isso? Não? Quais são os adultérios éticos e morais que são aceitos? Ou, pelo menos, acomodados, né? Mas no olhar geral, nós sabemos que não é assim e os reflexos são outros. Como é que é tratar isso na atualidade, né? Como é que é lidar com isso? O nosso professor Allan Kardec, ele também nos ajuda com essa questão, Zola, quando ele fala que algumas delinquências não são punidas pelas leis terrenas, porque muitas vezes a pessoa não fica nem sabendo, né? Alguém pode criar uma difamação, alguém pode criar uma calúnia ao seu respeito, às escondidas, né? Essa maldade vai, muitas vezes, como um rastilho de pólvora, isso lesa a pessoa, mas as leis humanas não têm como pegar esse tipo de delinquência. Me faz lembrar aquele filme, acho que já tem uns 20 anos, aquele filme com o Tom Cruise,
que é o Minority Report, que ele é um policial que o sistema prevê quando a pessoa vai delinquir ou não. Eu acredito que a providência divina até reconheça as nossas imperfeições, e por isso que Jesus afirmou que os escândalos hão de vir, disse Jesus. Os escândalos hão de vir, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Quer dizer, por que Jesus disse que os escândalos hão de vir? Porque somos imperfeitos, né? Então, evidentemente, nós vamos falhar, mas ai daqueles por quem os escândalos venham. E ligando essa revelação que Jesus nos faz com aquela outra, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quando nós delinquimos, haverá um grau de proporcionalidade para as consequências, né? Se somos conscientes daquilo que estamos fazendo, aí trata-se de uma delinquência grave, tá certo? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Essa questão da hipocrisia que nós abordamos desde o começo, ela está ligada a essa questão também, Zola. Você percebe, eu falei no nosso estudo passado, falo de novo aqui, evidentemente, a minha vida como político me leva a ver algumas questões, né, que, como um médico fala algumas questões, o administrador, eu, como atividade política, vejo algumas questões. Então, eu percebo algumas pessoas que não acham imoral usar o peso político para colocar apadrinhados em cabide de emprego na administração pública. O sujeito sobe na tribuna para dizer que aquele problema é uma imoralidade e tal, que eu não vou pormenorizar, mas é a hipocrisia. Mas a pessoa não acha errado usar o peso do cargo para nomear um apadrinhado que é desqualificado para aquela função, mas pertence à agremiação política dele, vai lá cevar o curral eleitoral dele, ele faz isso. Então, isso existe, né? Infelizmente, é uma praga que existe num país que tem tanta carência como o nosso. Nós sabemos que não é só aqui que existe isso, que é no mundo todo, mas o Brasil ainda tem uma parcela muito grande da população para ser atendida em várias questões de vida digna mínima, né? Nós temos metade da população brasileira sem acesso a esgoto tratado, a coleta de esgoto, ainda tem gente que passa fome no nosso país, então, e nós pegamos essa hipocrisia. Então, Jesus falou isso há 2021 anos, mas percebe como existe até hoje no nosso meio essa coisa de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Papel, microfone, essa transmissão aceita qualquer coisa. Agora, Jesus abre os olhos daquele que abraça a causa cristã e diz: uma árvore boa dará bons frutos, né? Olha o fruto que está dando. Pelo fruto você reconhece a árvore. Porque uma árvore, um fruto bom não nasce numa árvore má. E uma árvore boa não vai dar fruto ruim. Ele já fez isso, talvez, para acabar com aquela discussão. Acabar não, mas para ilustrar aquela discussão, porque os judeus diziam que ele veio derrubar a lei de Moisés, que ele era traidor das leis de Moisés. E sabe Deus, aquela discussão fermentada, Jesus era mais de atitude, né? Então ele vira e fala, olha, então reconhece-se a árvore pelo fruto. Quer dizer, se a nossa doutrina está ensinando a fraternidade, o perdão, o amor incondicional, né? Se a nossa religião, se os nossos princípios estão levando o ser humano para essa direção, a nossa doutrina dá bons frutos. O que nos compete agora, Zola e todos que estão nos acompanhando, é isso. É essa determinação em assumir esse compromisso com Jesus, com essas leis reveladas por ele e transferir isso para as nossas atitudes. Papa, a conversa no programa Visão Espírita flui agradável. E o tempo, ele é um aliado, às vezes, exigente. Mas, assim, para suas considerações, né, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, e não julgueis para não ser julgados, e uma mensagem, né, as suas considerações sobre essas abordagens, e uma mensagem para o nosso telespectador, para o nosso amigo ouvinte do Visão Espírita. Zola, que alegria poder participar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando, que alegria ter
o Visão Espírita, como você disse no começo, pedindo permissão para entrar na casa de todos nós, mas agora pela internet, né, às vezes no ônibus, no trabalho, lá no smartphone a gente também tem acesso ao Visão Espírita. Zola, nós precisamos, nesse ano de 2022, um ano desafiador, né? Chegou, falamos tanto de 2022, ele chegou. Eu pediria a todos que estão aqui acompanhando o Visão Espírita, que ao discutirmos as questões em sociedade, nós temos a Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos, que eu acho uma aula de política como eu não li em livro nenhum, Zola. E também na lei de conservação, uma aula de sustentabilidade, nós temos a lei de igualdade, nós temos a lei de trabalho, que nós possamos jamais generalizar uma opinião em conversa nenhuma. Sabe aquela coisa na hora da raiva, né? Aquele bando de não sei o que, aquele bando de não sei o que lá. Quando a gente generaliza, a gente é injusto e a gente rompe o diálogo. E se nós reencarnamos em sociedade, há um objetivo para nós nos tocarmos, para aprendermos uns com os outros. Mas nós só teremos êxito se nós fizermos isso à moda do Cristo. Pensemos que Jesus, com 12 amigos e mais Maria de Magdala, mudaram o mundo. Isso realmente aconteceu. Como que os cristãos foram se tocando uns aos outros para moldar essa transformação? Seu Papa, que eu sempre cito aqui, porque foi meu mestre e tive a oportunidade de trabalhar com ele no finzinho da vida, ele fazia forma de aço para fazer flores. A irmã dele fazia flores artificiais, a Madame Raquel. E ele dizia que moldar o aço é muito mais fácil que moldar a alma, porque a alma só é automoldável. Só nós podemos nos transformar. E Deus nos permitiu o convívio em sociedade para que nós pudéssemos ter êxito nesse convívio, nesse aprendizado. Então, a mensagem é jamais generalizar, jamais julgar pelas aparências. Vamos manter essa postura de congraçamento, né? Aproveitar uma festa. A festa para os cristãos não tem sentido de ostentação, tem sentido de confraternização. Então aproveitar os encontros para que possamos fazer essa troca e que essa troca seja sempre elevada. Para isso, a dona Ivone Pereira dava um conselho. Aquela médium que o Chico adorava, da cidade de Lavras, ela falava assim, não, é importante ler o jornal para a gente saber o que se passa, somos espíritos encarnados, mas vamos ler o Evangelho antes. Porque aí a gente se prepara e tem mais chance de não ser envenenado pelas notícias, mas ser consciente do que se passa no mundo e poder ter uma ação cristã diante de tudo que está acontecendo. Muito obrigado, Papa, pela entrevista, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte do programa Visão Espírita, nós fazemos um convite. Troque as pedras, não as carregue. Nenhum de nós está em condições de atirar pedra em ninguém. Muito cuidado com os julgamentos. Quando somos julgados de forma inadvertida, isto muito nos magoa. E a dor que dói em nós, dói nos outros. Que possamos ser sempre o Evangelho. Saber ouvir, saber falar, saber respeitar. E quando não tiver nada a falar, silenciar na prece. Pensemos nisso. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.